é impossível. Então, a natureza da fé, irmãos, a paz do Senhor, vamos a mais uma live de leitura, né, da Bíblia Sagrada, a nossa leitura anual de 2025. Estamos no livro de Números, vamos ler hoje, esse dia 16 de fevereiro, os capítulos 25, 26 e 27 do livro de Números. Mas antes de entrarmos na leitura, quero compartilhar com você uma palavra que está no capítulo 11 de Hebreus. Fique no capítulo 11 de Hebreus para comigo, que antes da leitura anual do dia a dia, vou trazer um versículo de fé para alimentar a minha e a sua fé. Porque a fé não é para qualquer um. A fé ela não é para todos. Deus, Ele não chama pessoas emocionadas para ser um guerreiro de fé, para ser uma atalaia, para ser um soldado neste exército dele que é grande. Deus ele chama pessoas fortes e corajosas, pessoas que levam o chamado dele a sério e que não zombam da sua palavra. Então eu quero deixar para você, aqui em Hebreus capítulo 11, nos primeiros versículos, que tem por título A Natureza da Fé. E depois ele vai dar alguns exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento, ou seja, os primeiros heróis, como os patriarcas, até chegar a Moisés, depois os israelitas, que foram e são, né, um povo de muita fé, espiritualmente falando. Nós, gentios, hoje, fazemos parte dessa Israel celestial, ou seja, a espiritual. Então, deixo aqui para você no versículo 1 do capítulo 11, mais uma vez repito, Deus, Ele não chama emocionados para guerrear. Ele chama os que são fortes, corajosos e que têm bom ânimo, aqueles que se esforçam. Então diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. O que eu quero dizer com isto? Que se você é atacado espiritualmente por oposições malignas, se levante, fique de pé, se posicione, se esforce, tenha força, tenha bom ânimo para guerrear. Porque se você está esmagando a cabeça de Satanás, ele vai jogar certo. E você não vai saber de onde vem, porque você não tem fé. É apenas um emocionante, você é apenas uma pessoa que se emociona diante do arraial, das maravilhas que Deus faz. E quando você sai, você esquece do que Ele fez. Abaixa a guarda, abaixa todas as armas, as armaduras espirituais e não vigia nem para a direita, não vigia para a esquerda, não vigia atrás, não vigia à frente. Então, os ataques vêm de todos os lados. Então, amém? E possamos aprender. Deus, Ele não chama emocionado. Ele chama forte, corajoso, aquele que tem um bom ânimo e aquele que se esforça. Amém? Então, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por mais um dia. Vamos fazer esta live de leitura anual, 16 de fevereiro. Vamos estando aí nos capítulos 25, 26 e 27. E esteja conosco o Espírito Santo. Então você já pode abrir sua Bíblia, no capítulo, no livro de Números, que na qual estamos. Números, ele tem 36 capítulos. É o quarto livro escrito por Moisés. Então, estamos quase no final dele, né? No final do livro. E eu creio que aprendemos coisas extraordinárias. Como a rebelião, a sedição de Miriam, de Arão, as dúvidas de que se Deus tinha chamado Moisés ou não. Aprendemos que quem chama cada um de seus servos é o Senhor. E quando Ele chama, Ele respalda ao chamado. Amém? Aprendemos também sobre Balaão e vamos continuar ainda em Balaão. O profeta que é usado muitas das vezes para amaldiçoar o povo, e quando ele aplica a maldição, Deus vai fala por meio da boca dele para ele abençoar. Então não tenha medo de nada não. Tenha medo de
feiticeiro, não tenha medo de bruxos, não tenha medo daqueles que usam a palavra de Deus para professar a maldade, porque Deus vai transformar em bênção. Amém? Deus disse assim para Abraão, Deus falou, foi Deus quem disse: eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Foi Deus quem disse. Então, se você está na rocha que é Cristo, todo aquele que te amaldiçoar, Deus vai te transformar em bênção. Entende agora? Quando Deus fala, ninguém vai contra ele. Então, vamos iniciar aqui no capítulo 25. Vamos ver aqui, ó, adoração a Baal Peor e o zelo de Finéias. Vamos aprender quem foi Finéias, o que foi que ele fez, qual foi o zelo, qual foi o cuidado, qual foi a especialização que ele teve para com Deus, na verdade, né? Finéias é um dos filhos do sacerdote. Vamos ver o que foi que ele fez aqui. Sacerdote de Deus, da linhagem de Arão. Habitando Israel em Setim, começou o povo, começou o quê? O povo a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Por isso que Deus disse: matai a todos os que estiverem ao redor de vocês. Porque se vocês deixar habitar entre vocês, vocês se contaminarão, vocês se corromperão. Isto é a aplicação do Salmos 1. Não se assentem na roda dos escarnecedores. Não façam e nem ouçam conselho dos ímpios. E nem ande amizade com os pecadores. Porque você seja quem você é, você vai se corromper. Porque ainda diz lá na frente nas epístolas que as más conversações corrompem os bons costumes. Aprenda, aplica, pratique, leia e medite. E a sua vida será bem transformada. Então o povo começou a prostituir-se quando eles começaram a habitar em Setim, com as filhas dos Moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre. E a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. A ira do Senhor só iria se retirar se ele pegasse esses líderes que levaram o povo a perecer e se eles fossem enforcados ao ar livre. Ou seja, o que é isso? O que significa isso, se enforcar ao ar livre? Traição. Eles traíram a lei de Deus. Eles traíram o próprio Deus. Ou seja, dá alusão ao que aconteceu com Judas, um dos discípulos de Jesus, quando traiu o Senhor por moedas. Ou seja, comprou a confiança de Cristo e o traiu por 30 moedas, da mesma forma como esse povo comprou essas prostitutas. Então, o único meio que ia tirar a ira do Senhor do meio do povo era que eles fossem todos enforcados. Ou seja, aquele que trai, não há perdão. Aquele que trai o Deus Todo-Poderoso. E diz, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Se Moisés fizesse isso, se enforcasse o povo ao ar livre, esses traidores. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal Peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel. Enquanto eles choravam diante da tenda da congregação, vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até ao interior da tenda, e os atravessou ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Olha o zelo que Finéias fez, como vimos. Ou seja, ele acabou mal pela raiz dentro da tenda, acabou mal pela raiz dentro da igreja, acabou mal pela raiz dentro do seu ministério. Não tem conversa. Você não tem que conversar com o crente rebelde. Irmão, pare com isso.
Deus vai te castigar. Pare com isso. Vai trazer a ira. Não, acaba logo pela raiz. Entende? Se não fizer isso, a ira de Deus não se aplaca, a ira de Deus não acaba, a ira de Deus não se sai de cima da congregação. Todos ficam doentes espiritual. Vendo isso, né, como lemos agora, foi após o homem israelita, ambos atravessaram e cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo. Como disse no princípio da oração, Deus, ele não chama emocionado. Ele não vai chamar ninguém emocionado. Ele vai chamar pessoas que têm força, pessoas que têm coragem, pessoas que têm bom ânimo. Porque o que aconteceu aqui, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel por causa de um. Dentre 50, apenas um é forte, apenas um é corajoso, apenas um é animado. O resto é tudo pela emoção. Quando acaba aquele período, esqueceu tudo o que Deus fez e acaba fazendo as mesmas coisas. Aquele que era fofoqueiro fica fofoqueiro 10 vezes. Aquele que falava mal vai falar mal 10 vezes. E assim por diante. Deus não chama emocionado para o seu reino. Assim que era Judas. Era emocionado. Sempre querendo fazer o bem. Sempre querendo tratar bem. Andava com o mestre. Conversava com o mestre bem. Beijava o mestre. E no final. Entendeu? Deus chama forte e corajoso e animado, como os 11 discípulos. Entendeu agora a palavra? Entenda e tenha fé, que sem fé não vai. Sem fé você não terá força nem para orar pelo doente, para que ele seja curado. E logo, portanto, diz: eis que lhe dou a minha aliança de paz. Olha só o que Deus falou, por ele ser animado e ter zelo entre eles, de sorte que ele quem? Finéias, no zelo do Senhor, não consumiu os filhos de Israel. Pelo zelo de Finéias, Deus não consumiu os filhos de Israel. Portanto, diz: eis que lhe dou a minha aliança de paz. Está vendo aí? Quando você é forte e corajoso e tem bom ânimo, Deus vai fazer contigo uma aliança de paz e não de guerra. Mas quando você é só emocionado, aí fica difícil. Porque você vai viver pelas emoções. Você nunca vai fazer algo que seja para ganhar almas, a não ser para ganhar público, para encher de público. E depois, quando acaba esse período, todos que não têm bom ânimo, não é corajoso, não é esforçado e nem animado, se saem. Só ficam aqueles que são forte, corajoso, animado e esforçado. Entendeu agora? Ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Disse mais o Senhor a Moisés: afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram, a vós outros, quando vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbe, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Todos aqueles que queiram enganar o povo de Deus, a ira de Deus vem sobre eles. Depois, esses aí vem diante
das mídias sociais, vem diante das redes sociais e começa: irmão, ore por mim, que estou enfermo, peço oração da igreja, papapá, ppp. Tem orações que Deus ouve, viu? Tem orações que Ele não ouve, porque aquilo que o homem planta, Ele vai colher. Como aconteceu aqui, ó, no caso de Cosbe, que é a mulher midianita, e no caso do israelita morto, que foi Zinri. O que aconteceu com eles aqui? Deus disse a Moisés: eu vou afligir o quê? Eu afligirei os midianitas e os ferireis. Por quê? Porque eles, por meio de quem? De Cosbe, os afligiram a vós outros, quando vos enganaram no caso de Peor, no caso de Cosbe, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Se você zomba de Deus, se você zomba daquele que lê a palavra de Deus, daquele que louva, e no seu coração diz que Deus não está se agradando, tome cuidado. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, o pecado contra o Pai, o pecado contra o Filho, perdão. Mas o pecado contra o Espírito Santo, Jesus afirmou em vida, na terra, a vida em carne. Não há perdão, nem neste século, nem no século passado, nem no século presente e nem no século vindouro. Se você não entende, fique na sua. Não zombe, porque de Deus ninguém se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer de ninguém. Isso que o homem plantar, justamente que ele vai colher. Depois aí, você que zombou, vem com aquela cara lisa: ore por mim, faça campanha de oração por mim. E você? Nada te traz a memória porque você ficou desse jeito, não? Entende agora? Quanto o Senhor é zeloso pela sua palavra? Vamos agora seguindo para o capítulo 26. Vamos ler sobre o censo de todos os israelitas, que diz assim: passada a praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo que em Israel for capaz de sair à guerra. Moisés e Eleazar, o sacerdote, pois, das campinas de Moabe, ao pé do Jordão, na altura de Jericó, falaram aos cabeças de Israel, dizendo: contai o povo de idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés, e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluítas, de Hezron, a família dos Hezronitas, de Carmi, e a família dos Carmitas. São estas as famílias dos Rubenitas. Os que foram deles contados foram 43.730. O filho de Palu, Eliabe. Os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação, os quais moveram a contenda contra Moisés, contra Arão, no grupo de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor, quando a terra abriu a boca e os tragou em Corá, morrendo naquele grupo ali, quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência. Tudo o que Deus faz é uma advertência, é um aviso, é uma notificação. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Netuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zera, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. São estas as famílias dos Simeonitas, no total de 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas famílias, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Agi,
a família dos Agita; de Suni, a família dos Sunitas; de Ors, a família dos Osinitas; e de Eri, a família dos Erita; de Arode, a família dos Aroditas; de Areli, a família dos Arelitas. São estas as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, no total de 40.500. Os filhos de Judá, Er e Onã, mas Er e Onã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram segundo as suas famílias: de Sela, a família dos Selaitas; de Pérez, a família dos Perezitas; e de Zera, a família dos Zeraitas. Os filhos de Pérez foram Esrom, a família dos Eronitas; e Amon, a família dos Amonitas. São estas as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, no total de 66.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram: de Tola, a família dos Tolaitas; de Puva, a família dos Puvitas; de Jazube, a família dos Jazubitas; de Siron, a família dos Sironitas. São estas as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, no total de 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo suas famílias, foram: de Sered, a família dos Sereditas; de Elon, a família dos Elonitas; de Jaleel, a família dos Jaleelitas. São estas as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, num total de 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram: de Maquir, a família dos Maquiritas; e Maquir gerou a Gileade; e de Gileade, a família dos Gileaditas. São estes os filhos de Gileade: de Jezer, a família dos Jereítas; de Eleque, a família dos Elequitas; de Azriel, a família dos Azrielitas; de Siquém, a família dos Siquenitas; de Semida, a família dos Semidaitas; de Éfer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofiade, filho de Éfer, não tinha filhos, senão filhas. O nome das filhas de Zelofiade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. São estas as famílias de Manassés. Os que foram deles contados foram 52.600. São estes os filhos de Efraim, segundo as suas famílias: de Sutela, a família dos Sutelaitas; de Beque, a família dos Baqueritas; de Taã, a família dos Taanitas; de Herã, filho de Sutela; de Herã, a família dos Heranitas. São estas as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, no total de 32.500. São estes os filhos de José, segundo as suas famílias: os filhos de Benjamim, segundo suas famílias: de Bela, a família dos Belaitas; de Asbel, a família dos Asbelitas; de Airão, a família dos Airanitas; de Sufã, a família dos Sufamitas; de Ufã, a família dos Ufamitas. Os filhos de Belá foram Arde e Naamã; de Arde, a família dos Arditas; de Naamã, a família dos Naamanitas. São estes os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados foram 45.600. São estes os filhos de Dan, segundo suas famílias: de Suão, a família dos Suamitas. São estas as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, tinham 64.400. Os filhos de Aser, segundo as suas famílias: de Imna, a família dos Iminaitas; de Isvi, a família dos Isvitas; de Berias, a família dos Beraitas. Os filhos de Berias foram: de Heber, a família dos Eberitas; de Malquiel, a família dos Malquielitas. E o nome da filha de Aser foi Sera. São estas as famílias dos filhos de Aser, segundo os que foram deles contados, no total de 53.400. Os filhos de Naftali, segundo as suas famílias: de Jazeel, a família dos Jazielitas; de Guni, a família dos Gunitas; de Jezer, a família dos Jezeritas; de Silém, a família dos Silemitas. São estas as famílias de Naftali, segundo
as suas famílias, os que foram deles contados, foram 45.400. São estes os contados dos filhos de Israel, 601.730. A lei acerca da divisão da terra. Disse o Senhor a Moisés: a estes se repartirá a terra em herança, segundo o censo. A tribo mais numerosa darás herança maior, a pequena herança menor a cada uma. Em proporção ao seu número se dará a herança. Todavia, a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo a sorte, repartir-se-á a herança dentre eles, entre as tribos maiores e menores. O censo dos levitas. São estes os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias: de Gerson, a família dos Gersonitas; de Coate, a família dos Coatitas; de Merari, a família dos Meraritas. São estas as famílias de Levi: a família dos Libinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraíta. Coate gerou a Arrão. A mulher de Arrão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. Teve ela de Arrão a Arão e a Moisés e a Miriam, irmã deles. E Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando levaram fogo estranho perante o Senhor. Os que foram deles contados foram 23.000, todo homem da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhes não foi dada a herança com os outros. São estes os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, e contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, na altura de Jericó. Entre estes, porém, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto do Sinai. Porque o Senhor dissera deles que morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Caleb, filho de Jefuné, e Josué, filho de Nun. Viu aí? Tudo que o homem planta, ele colhe. Aqueles que murmuraram, nem sequer foram contados para receber herança nem terra. E o que Deus disse que eles morreriam antes de entrar no deserto foi o que aconteceu. Então, tome cuidado quando você for falar algo sobre aqueles que exercem os ministérios no reino de Deus. Porque quem chamou foi o Senhor. E quem é você para dar sua opinião ao chamado aquele que chamou, que é o próprio Deus? Vamos agora para o capítulo 27, desse dia 16 de fevereiro, e vamos ler aqui a lei acerca dos direitos de filhas herdeiras, as filhas de Zelofiade. Porque Zelofiade ele não teve filho, homem. Então, não se daria a herança à mulher. Mas como ele só teve filhas, Deus fez justiça, porque ele é justo. Vou fazer algo aí para também ela alcance herança. Entende? Vamos lá ver o que aconteceu, como foi dividida essa herança entre as mulheres. Então, vieram as filhas de Zelofiade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogra, Milca e Tirza. Eu vou ensinar para você aqui porque que lemos de trás para frente os nomes dos guerreiros. Por exemplo, as filhas de Zelofiade. Zelofiade era filho de Éfer. Com certeza isso ainda quando eles estavam escravos lá no Egito. Eles já saíram de lá. Aí Éfer, filho de Gileade, né? Zelofiade, filho de Éfer. Vai voltando. Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés,
Entende agora? Que vai vindo. E aí entre as famílias de Manassés, filho de José, vem para frente. Mas tudo começa lá atrás. São estes os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisa. Por que que tudo isso está escrito aqui? Porque todo mundo tem uma genealogia. Todos nós temos que saber de onde viemos, de que sangue viemos. Estou falando biológico, tá? Às vezes você tem sangue de português, de australiano, de americano, de inglês, de espanhol, né? E não sabe. Por isso que se estuda tudo isto aqui e aplicou aqui. Porque vem desde os primeiros dias, desde lá, quando eles eram escravos no Egito. E desde lá para cá, veio sobre os nomes de José. Aí se descobre de que tribo ele era. São 12, né? 12 nações, 12 povos. E Zelofiade caiu na tribo de José. Então, ele aqui não teve filhos, só filhas. Por isso que escreveu tudo isto aqui, para saber o que fariam com a sua herança. Aí, apresentaram-se diante de Moisés, e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes, e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos, ou seja, homens. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofiade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e as farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, darei a sua herança ao parente mais chegado de sua família, para que a possua. Isto, aos filhos de Israel, será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Está vendo aí, ó? Pela justiça delas, Deus analisou, sondou o decreto dele mesmo e fez outro a favor. Por quê? Porque elas falaram com Moisés o que é justo. Quando você chega a Deus para falar o que é justo, Ele vai te ouvir. E a justiça dele vai acontecer na sua vida. Mas você tem que se segurar em Deus. Porque quando a justiça dele começar a teu favor, vai de justiça contra aquele que te justiçou. Não se meta nos planos de Deus. Porque se você entregou na mão dele, deixa ele fazer. Amém? Deus prediz a morte de Moisés. Depois, disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte, Abarim, e vê a terra que Deus filho de Israel. E tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi o teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fortes rebelde. Olha só, o que ele fala para Moisés aqui, ó, fortes rebeldes. Ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. São estas as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Aqui se descobre por que Moisés ele não entrou na terra prometida. Porque ele foi rebelde ao mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Entende agora? Porque muitos querem descobrir por que Moisés não entrou. Não foi porque ele bateu na rocha. Foi porque ele não santificou o povo diante de Deus.
porque ele foi rebelde, deu ouvido ao povo, deu ouvido às murmurações do povo. E muitas das vezes as murmurações levam a gente até mesmo a fazer aquilo que não era para fazer. Porque Deus, ele não chama emocionado. Emocionado ele não aguenta a pressão do povo, não. Ele nem pensa no que ele vai fazer, nem pensa nas consequências depois. Ele só faz. Depois Deus vai e responde: por que fez isso? Eu não mandei fazer. Então a Bíblia tem que ser realmente profunda. Ela tem que ser analisada, ela tem que ser estudada, ela tem que ser meditada, que é para entrar. Porque quando o povo começar a falar, vai vir todos esses versículos na sua mente. Você não vai pela voz do povo, vai pela voz de Deus. Logo aqui eu quebro com você. Quebramos hoje, vamos quebrar junto esse dito popular de que a voz do povo é a voz de Deus. Nunca foi, nunca será e nunca vai ser. Porque se o povo fez com que Moisés não entrasse na terra prometida, o próprio povo também foi que mandou Jesus para ser entregue, para ser morto. Entende? O povo nunca é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz única. Aquele que se inclinar à voz dele será salvo, será bem-sucedido, será respondido. Aquele que vai contra a voz dele, que murmura, não vai alcançar nada, nem entrar na terra prometida. Então disse Moisés ao Senhor: ó Senhor, autor e conservador de toda a vida. Olha só o que Moisés teve. Ele não questionou Deus. Ah, deixa eu entrar, entendeu? Já passei umas e outras com esse povo aí. Já lutei por eles, né? Já fui muitas das vezes até discutir com o Senhor. Deixa eu entrar, tá feito, entendeu? Não. Por isso que a Bíblia diz que ele era um homem muito manso. O homem mais manso da terra. Ele exalta o Senhor. Quando Deus disse para ele que ele foi rebelde, quando santificar o povo. O Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação. Olha aí, tá vendo? Ele nem pediu para entrar. O que ele pediu foi para que colocasse alguém sobre este povo. Para que o próprio Deus não matasse quando eles iam se rebelar. A preocupação de Moisés era isto. Povo rebelde, povo de coração duro, de dura cerviz. Ele se preocupou para que Deus colocasse um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre adiante deles e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Aleluia. Olha a preocupação de Moisés. Isto é um zelo pela casa de Deus. Ninguém é substituível. Nenhum pastor vai ficar para sempre na terra. Mas ele tem que ter preocupação de Deus colocar outro no lugar para levar a congregação do Senhor por onde quer que o Senhor vá. Para que essa congregação não seja como uma ovelha que não tem pastor. Porque uma casa sem governo é uma casa onde todo mundo quer mandar, onde ninguém se entende, onde todo mundo dá ordem e não há entendimento, ou seja, é uma casa de confusão. E não é isso que Deus quer. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Nun, homem em que há o Espírito, e impõe as mãos. Aleluia. Não disse para você? Deus não chama emocionado. Deus chama aquele que é forte, aquele que é corajoso, aquele que é animado e aquele que se esforça. Porque neste está o Espírito Santo de Deus. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens, põe sobre ele a tua autoridade, para que ele obedeça toda a congregação dos filhos de Israel.
apresentar-se-á perante Eleazar o sacerdote, a qual por ele consultará, segundo o juízo do Urim, perante o Senhor, segundo a sua palavra sairão, e segundo a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou-se perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E lhe impôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Está vendo aí? Deus chamou o moço que andava com Moisés para cima e para baixo. Acompanhava Moisés, ou seja, Deus chamou alguém que ouvia a voz dele, que observava a sua lei, que andava nos seus caminhos. Alguém que se esforçava em estar com Moisés, alguém de espírito animado e alguém forte. Porque para encarar o que Moisés encarou, ele viu tudo. Josué viu tudo. Tinha que ser forte. Senão pegava o beco. Ó. Eu lá quero essa responsabilidade para mim, tu é fora. Quando a glória desse Deus desce na tenda, ó. Não. Josué foi diferente. Teve bom ânimo. Aceitou. E foi forte e corajoso. Então é isso que eu falo para você. Seja forte e corajoso. E não emocionado. Porque os emocionados, eles vão embora. Mas aqueles que são fortes e corajosos e têm bom ânimo, ficam. E são vitoriosos. Deus, muito obrigado por esta leitura. Esse dia 16 de fevereiro. Nos ensina cada vez mais. As guerras são para nos fortalecer. E muitas das vezes, um ataque é para que continuamos no campo de batalha. Porque quem peleja por nós é o Senhor. Muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado por este dia. Em nome de Jesus. Amém.